Boa noite, queridos companheiros. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 17. Nós iniciamos há algumas semanas a perda e suspensão da mediunidade, que consta do item 220, que são algumas perguntas que foram feitas aos espíritos com relação a essa possibilidade de perda ou suspensão da mediunidade. E nós já vimos que tem algumas motivações, tipo, por motivo de doença, do médium, por mau uso da mediunidade por parte do médium, por motivo de questão moral mesmo do médium, ou mesmo, então, aí, em consequência, uma reprimenda, uma chamada de atenção dos espíritos ao médium, para que ele reflita e pense sobre as atitudes que está fazendo. Porque o médium, como sabemos, ele tem que ter uma conduta moral adequada à sua missão de mediunidade. Ele não pode ser indisciplinado, irresponsável, ele não pode deixar de estudar, ele não pode ser uma pessoa que acha que não precisa fazer nada. Ele tem uma responsabilidade grande porque ele sabe que ele é aquela ponte entre a vida espiritual e a vida material, que através dele os espíritos se comunicam, os espíritos socorrem, os espíritos instruem e se instruem, os espíritos precisam do médium, mas não necessariamente daquele médium somente, porque se aquele médium está agindo de forma inadequada, os espíritos vão abandoná-lo e procurar outro médium que esteja em condições de fazer o trabalho da melhor maneira. Então, hoje, dando continuidade a esses questionamentos, nós vamos à questão 11 desse item 220, onde Kardec pergunta: o médium que não pode escrever não pode recorrer a outro médium? Os espíritos respondem: isso depende da causa da interrupção. Esta tem frequentemente por motivo de vos deixar algum tempo sem comunicações, depois de haver vos dado conselhos, a fim de que não vos habitueis a nada fazer por senão nós. Então, quando os espíritos percebem que o médium começa a ficar muito dependente dos espíritos, o médium não consegue fazer mais nada que não seja com o apoio dos espíritos, eles simplesmente dão um intervalo, eles se afastam momentaneamente para que o médium se acorde para essa situação de que ele não pode viver fazendo tudo dependendo do espírito. Nós temos uma cena que mostra da vida de Divaldo, lá no início, quando ele estava iniciando suas palestras, que ele não tinha se preparado. Mas ele tinha tanta confiança no seu protetor que ele foi para a reunião, ele foi para a palestra e achou que, ao chegar na palestra, o espírito Joana de Ângelo, no caso, iria, através dele, passar todas as informações, né? E ele simplesmente estaria ali como um, um mero instrumento. Quando chegou o início, ele sentiu que faltava a presença do espírito. Então ele começou a ficar meio que desesperado, né? Pô, eu
estou aqui e não estou recebendo nenhuma intuição, não estou recebendo nenhuma informação para passar. Então, nessa situação, ele achava que sempre iria ser socorrido para a sua palestra, a sua exposição. Então, isso serve para nós, para todos aqueles que estão no trabalho mediúnico. Nós não devemos estar sempre achando que os espíritos vão fazer as coisas por nós. Então, nós devemos nos preparar, nós devemos estudar, nós devemos ter uma conduta moral adequada para que não aconteça esse afastamento, porque pode ser um afastamento como uma chamada de atenção. Olha, nós vamos nos afastar para você sentir que a coisa não funciona dessa maneira. Nós não podemos fazer tudo por você. Você é um ser independente, tem vontade própria e vai escolher o seu caminho. Nem sempre você vai ser simplesmente conduzido como se fosse um robô, um fantoche. Nesse caso, não teria melhor resultado servindo-se de outro médium. Então, quando é feita essa pergunta, que se o médium não pode escrever, ele poderia pedir através de um outro médium. Então, nesse caso, que é uma chamada de atenção dos espíritos com relação ao médium, não adiantaria ele pedir a um outro médium que recebesse a informação, porque o espírito não iria utilizar um outro médium, porque exatamente ele não passa a informação porque não quer. E tem ainda um objetivo, que é o de vos provar que os espíritos são livres e que não depende de vós fazê-los caminhar ao seu bel prazer. Então, como a gente sempre ouviu falar, o telefone toca de lá para cá. Então, nem sempre o médium vai simplesmente acionar o espírito. Hoje eu quero me comunicar. Hoje eu preciso disso, eu preciso daquilo. O espírito não está à disposição do médium. O médium é que se sintoniza com espíritos, se coloca à disposição naquele horário previamente estabelecido, normalmente no local adequado para receber as mensagens. Então o espírito se afasta também para ele sentir que os espíritos têm vontade própria. Eles não são conduzidos pelo médium, assim como o médium também não pode ser conduzido 100% pelos espíritos. É também por esta razão que aqueles que não são médiuns não têm todas as comunicações que desejam. Então, vamos dizer, alguém necessita, ou por curiosidade, por qualquer motivo, de ter uma informação. Aí acha que vá se consultar com um médium, vai perguntar a um médium sobre um fato, sobre qualquer coisa, e acha que vai ter todas as informações que precisa. Então, aqui, como está dizendo, aqueles que não são médios não têm todas as comunicações que desejam. Então, não é porque você conhece um médium famoso, um médium importante, que você vai receber todas as informações que você deseja. Então, nós vimos vários casos com Chico Xavier, que as pessoas iam naquelas reuniões várias e várias vezes e nunca recebiam mensagens que eles desejariam receber daqueles espíritos que eles estavam desejosos de receber as informações. Então, os espíritos, eles mandam as informações para nós na hora propícia, na hora adequada, quando acham e quando estão autorizados a passarem a informação, desde que seja uma informação útil, desde que tenha um objetivo construtivo. Não pode ser simplesmente por curiosidade, como já vimos anteriormente. Então, meus amigos,
esse item 11, essa questão 11, ela é muito interessante. Na semana que vem, nós ainda leremos uma nota referente a essa questão e daremos continuidade, porque ainda temos mais algumas perguntas referente a esse item 220. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos continuar estudando para estarmos sempre mais esclarecidos. Que Deus nos abençoe.